mijei já em cima de uma camareira. Eu falo, vem cá, senta aqui. Em cima da cabeça da camareira. Não, hoje se você urinar na cabeça de uma camareira... sabe? Pô, casei com uma minha prima de 14 anos, mas pedófilo, né? É a mãe da minha filha. Ah, é? Exatamente. Então, imagina, o estudo hoje... Você casou com a sua prima? Casei com a minha prima, trocava a fralda dela e casei com ela, ensinei ela a nadar. 8, 9 anos mais velho que ela. Então, assim, isso são paradigmas que é o tal do Zeitgeist. Naquela época era normal. Né? Como fizeram uma campanha do Caetano, que eu achei ridículo, dizendo que era pedófilo. Da Paula Lavigne. Aquilo era normal naquela época. Sabe, os códigos eram eu tinha amiga lá que casou com 13 anos. Eu me recordo disso. E outra As coisa, meninas com 13 anos já eram praticamente, mentalmente, era uma... Não era mentalmente, era um outro Zeitgeist, carioca. E tem uma outra coisa, por exemplo, tinha um amigo meu, que a gente se encontrou, muito amigo, que ele falou assim, meu primeiro show que eu vi você, eu tinha 16 anos, foi em 86, no Rock and Roll. Pô, você caiu no palco e desmaiou. Eu falei, ai, que vergonha. Eu falei, não, mas era legal. Antigamente, antigamente, hoje em dia, é inconcebível você cair duro. Hoje em dia, o show business, e eu acho isso legal. Hoje em dia, você dizer que usa droga, é absurdo. Sabe, assim, eu deixei de usar drogas desde 1990. Não, mas hoje se usa muito mais do que naquela época. Mas o público está mais doido que os artistas. Não é isso. Não, veja bem. Sim. O público está mais doido que os artistas. Os artistas nem usam mais, porque senão os empresários roubam Não, sabe o que é? Não, hoje em dia... Roubam sem droga. Não, hoje em dia não é cool. Não, sabe o que é? Hoje em dia, desde os anos 90, não é mais cool. Porque era cool você dizer que teve uma overdose, era cool, era legal. Fui preso. Hoje em dia você pode até usar, mas pega muito mal. Pega muito mal. Hoje em dia você tem que ter um nível de proficiência no showbiz. No showbiz você é inconcebível você fazer um show e parar porque você tá doidão. Não tem isso em qualquer lugar do mundo. Porque não é o que é o Zeitgeist de uma época. Hoje em dia não é cool. E eu acho isso muito bom, porque também é o seguinte... a droga, etc. e tal, ela teve um determinado tipo de valor na medida que ela era, naquele exato momento, um desafio social. Mas, de repente, a sociedade absorveu aquilo e aquilo virou um trâmite social. Virou mainstream. Virou mainstream. E aí, cara, não adianta você querer... Romper. Como é que eu vou romper com essa porra? Não, você tá aí, você tá sendo... Caralho, onde vamos, mano? Vai ficar igual aqueles caras dos Estados Unidos que agora vai pro palco ficar fazendo assim, ó. A droga ficou tão mainstream. Como é que é o nome dessa droga aí? A droga ficou tão... Fentanil. Sei lá, uma porra que o cara fica assim, ó. A droga ficou tão... Fazer o clipe do Michael, assim. Hoje em dia, você tem prescrição médica, você já tem a droga, você recebe do seu psiquiatra. Todo mundo tarja preta, todo mundo. Então, isso aí, hoje em dia, por isso que as pessoas não entendem a coisa da rebeldia. As pessoas assim, mas você era rebelde, assim, mas assim, escuta só, aquilo era um arquétipo. Naquela época era raro. Aquilo era rebelde. Agora, você vestir, você não pode virar uma caricatura e continuar atuando com um arquétipo cujo Zeitgeist é diferente. Então, você, por exemplo... O que vocês falam? É que eu não entendo isso que se fala. Zeitgeist. Zeitgeist. Zeitgeist em alemão é o espírito. Acho que ele estava no banheiro. O Zeitgeist, ele é uma expressão alemã que denota assim, o espírito de uma época. Quando muda as gerações. O diapasão. É o diapasão. Nós estamos em Lá maior. Essa geração viveu um Zeitgeist, aí você vê um período que aquele comportamento, aquele tipo de estética, como a gente estava falando, o Zeitgeist... Como é que a era do pagode, vou dar um exemplo, do rock nacional, como é que descobre, como é que muda, como é que acontece aí? Ele chegou nessa... É o espírito de uma época. Você entendeu, não? Entram de moda, saem de moda, você vê como aquela gente falando, o Technicolor é a cara dos anos 60, você vê um filme, isso não sei, porque o Zeitgeist era aquele. Você consegue entender. A estética era aquela, a sonoridade, você pega a sonoridade das gravações, podia ser samba, podia ser rock, podia ser música pop. Esse é anos 60. Esse é 70. O 80 pra mim é muito claro, assim, o amplificador de guitarra... É mais familiar a você, porque você viveu... eu vivi aquilo com o meu cérebro novo, eu, no caso, eu estudo, porque eu sou um cara que, além de ter vivido e reconhecer por que vivi, eu também estudo porque
faz parte da minha profissão. Então, você é cientista. Você pira nisso. Você pira. Mas deixa eu levantar uma questão importante. O Carioca, ele falou assim, eu só ouvia o que tinha no rádio, eu não tinha dinheiro para comprar disco. Ele falou. Só que quando a gente ia numa loja de disco, a gente não ia comprar o de um cara desconhecido. Não. Você compra... Eu comprava só o desconhecido. Não, mas você vai comprar... Assim, quanto mais desconhecido, mais legal era. Você pirava nisso. Sim. As pessoas normais, comuns, elas vão comprar a música de um filme. Não. Vai comprar um artista que toca no mas rádio. Por exemplo, eu como artista, eu como pessoa, eu entendo o que você está falando. É o mainstream, né? Mas então, isso todo mundo é assim. Mas assim, por exemplo, eu faço questão... Por exemplo, assim, eu gostava muito de futebol. Quando eu percebi que aquilo era mainstream, eu deixei de... Não torço pro futebol. Não sei nem quem é a bola. Eu até entendo. Assim, agora, quando tem um filme, todo mundo assim, Titanic, eu falo assim, não vou ver. Eu faço questão de não presenciar os grandes... O show do Paul McCartney. Eu falei, eu não vou. Barbie, você foi Barbie? Mas é óbvio que não. Mas assim, mas não é questão de ser Barbie. Se fosse qualquer coisa, eu não ia. Imagina o Lobão de Rosa da pré-estreia do filme do Lobão. Mas peraí, não é porque, por exemplo, Star Wars eu não fui. Eu também não vejo Star Wars no verão. Star Trek eu gosto, Star Wars eu não gosto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre pautei a minha vida, pelo contrário, por exemplo... eu ia para Modern Sound, eu queria pegar o disco mais esquisito, mais desconhecido, mais impopular. Era esse que eu ia comprar. E assim como eu, tinha uma galera que agia assim, e que são essas pessoas que são diferenciadas na sociedade, porque são esquisitos. Claro, de nascença, entendeu? Claro, são esquisitos, natural born esquisito. Você é uma outra onda. É muito arriscado você pegar a obra de um cara desconhecido. Por exemplo, eu recebo toda hora um cara fala assim, vem ouvir minha musiquinha. Não, mas não é isso. Minha demo. Eu não quero ouvir essa porcaria. Mas não é isso. Também, mas aí tem uma vitrine. Por exemplo, no caso, eu também eu concordo com você, mas por exemplo, o que me chamava a atenção? Tinha um monte de chabarizes, determinadas características, que tinha que ser esquisito, tinha que ser desconhecido, mas tinha que ter uma capa maravilhosa. Então, a capa você estava igual escolher o livro pela capa. Mas eu acertava em todas. Você acertou todas? Não teve um disco que você não comprou que você falou isso aqui era uma porcaria? Acho que ele é pela estética também, pela linguagem. Você falava, tipo cara, de som. Tinha um faro muito fino e outra coisa. A não ser que o Big Boy me recomendasse, né? Mas quando não me recomendava, e era assim, custava 40 cruzeiros. E como é que eu conseguia o disco importado? A princípio, assim, eu ganhava 50 centavos para minha merenda da escola. Eu não comia nada. Aí, no final do mês eu pegava aquela, eu conseguia... Comia umas amoras na rua. Não comia. Jabuticaba no pau. Eu me lembro que eu tinha...